Na terça-feira, dia 2, o vereador Fidel Faria fez um registro de ocorrência aqui na 110ª Delegacia de Polícia sobre uma ameaça de morte que teria sofrido através de um número anônimo no WhatsApp. Esse, infelizmente, é um dos muitos casos de ameaças feitas virtualmente. Viemos aqui na delegacia para esclarecer o fato, saber como funcionam os procedimentos em casos assim e para conversar também com a vítima em questão. Vereador, explica pra gente o que ocorreu, como que o senhor está se sentindo nesse momento, qual o procedimento foi feito aqui na delegacia. Então, na última sessão passada, na hora da sessão às 8h55, eu recebi uma ameaça falando diversas coisas e tal. Algumas falaram vários palavrões e me ameaçando de morte. E com isso tudo eu vim fazer o boletim de ocorrência. E hoje o delegado entrou em contato, pediu para eu vir aqui prestar um depoimento para ele, onde já foi apurado o número, o nome da pessoa, onde vai ser intimada essa pessoa, e depois as investigações estão andando, para eu ter calma e que o trabalho está sendo feito com muita seriedade. Eu queria deixar agradecimento a todos por ter se mobilizado e entender que é um caso que é meio atípico em nossa cidade, mas que a gente tem que dar encaminhamento, fazer todos os procedimentos necessários possíveis para tentar descobrir quem é, porque isso não pode ficar impune. Delegado, explica pra gente sobre esse caso, quais serão as punições. O vereador nos procurou na noite do dia 2 de abril, noticiou que estava sofrendo ameaças. As ameaças foram feitas através do aplicativo WhatsApp. O registro foi feito e a gente iniciou as investigações, né? Já temos informações do nome da pessoa do qual partiu as ameaças. Essa pessoa vai ser ouvida, né, saber se realmente foi ela que fez a ameaça ou se foi usado o telefone por outra pessoa. E se foi ela a motivação dessa ameaça, se tem algum viés político ou não, e se existe a intenção efetiva de querer matar o vereador. Na verdade, não se pode admitir isso. O parlamentar exerce um poder fundamental, porque ele representa a voz de centenas de pessoas, então ele está defendendo o interesse das pessoas. A gente não pode admitir que um parlamentar seja ameaçado, porque isso aí pode ter a motivação de fazer ele se calar e não defender suas posições políticas. Então a gente está com a investigação já em andamento e em breve a gente vai ter resposta em relação a isso, né? A ameaça não pode ser admitida de forma alguma, ainda mais sendo de um parlamentar que representa diversas pessoas aí, que têm seus interesses que precisam ser protegidos. Quais serão as autuações ou punições? Em casos como esse, quais são? A pessoa que exerce um crime de ameaça responde pelo artigo 147 do Código Penal. Infelizmente, a pena é extremamente baixa. Ela vai até, no máximo, 6 meses de detenção. Então, eu acho que isso aí, por ter uma pena tão baixa assim, motiva as pessoas até a exercerem ameaça, porque o máximo que ela pode ter de sanção penal é uma medida restritiva de direito. Não gera prisão. A ameaça, infelizmente, não gera prisão. Nós temos vários casos aí no Brasil de ameaças que realmente chegam à efetivação de um homicídio. Então, realmente, a gente teria que ter uma pena muito maior para ameaça, mas, infelizmente, isso depende do Poder Legislativo Federal, no sentido de fazer a alteração da sanção penal em relação a esse crime. E puxando esse gancho, né, esse é um tipo de delito que está cada vez mais recorrente, né, delegado? As pessoas se escondem atrás de fakes, de números anônimos. Isso está cada vez mais ocorrendo? Infelizmente, a tecnologia permite que as pessoas usem telefones em nome de terceiro e dificulta muito, às vezes, você elucidar o fato, justamente porque você parte numa linha de investigação em que você pensa que a pessoa que consta o nome do telefone é aquela que exerce realmente o ato criminoso e, na verdade, não é. Muitas das vezes se usam documentos falsos para se adquirir um telefone. Isso é muito comum. Então, na verdade, eu acho sim que deveria ter, inclusive, uma sanção muito maior em relação ao uso de crimes através de redes sociais, de internet, porque a rastreabilidade da origem de quem exerceu a ameaça ou qualquer outro crime se torna muito mais difícil, porque ela não acontece na região onde aconteceu o fato, né? Onde está a vítima que sofreu esse crime, mas ela pode estar em qualquer outro estado ou até em outro país também. E como vítimas de casos assim devem proceder diante disso? Qualquer tipo de crime a pessoa tem que fazer registro, vir à delegacia e fazer o registro, né? Preferencialmente pessoalmente.
né? Mas se permite, em alguns casos, se fazer um registro online quando um crime não é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então a pessoa tem que noticiar, a gente vai fazer a apuração, como eu falei, dependendo da situação, como foi realizada a ação, dificulta um pouco quando se usam redes sociais e internet, mas isso não impede a gente de investigar, e a gente tem um resultado muito efetivo em relação à apuração dos crimes de ameaça. Em casos como esse, é muito importante ter um portfólio, né, delegado? Prints, provas. Ajuda muito quando a pessoa vem noticiar o crime que ela traga provas do que aconteceu, né? Porque às vezes, quando ocorre a ameaça, principalmente pelo aplicativo, logo depois que se o autor exerce a ameaça, ele apaga a mensagem. Então dificulta para a gente realmente a apuração desse crime se você não tem a prova. Então eu aconselho as pessoas, quando forem vítimas de ameaça, que printem a mensagem para justamente instruir a investigação e saber se aquilo ali tem uma origem que seja motivada por uma intenção política ou não, e tem até uma origem que seja relacionada a um crime sexual ou não, um crime de violência doméstica ou não. Então é importante que realmente a pessoa se preocupe em printar a mensagem e trazer para a gente para instruir a investigação.